Olá, eu sou o Guga Noblar e começa agora o Viva Roda, o programa onde um entrevistado é sabatinado por uma roda de jornalistas. Excepcionalmente hoje, nosso convidado não pôde comparecer ao nosso estúdio no Rio de Janeiro, então nós viemos até ele aqui em Brasília. Por isso, as perguntas vão ser feitas por meio de um vídeo. Vamos apresentar agora o nosso entrevistado, ele que é professor de Direito, faz parte do Ministério Público Federal desde 1987 e foi ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff no momento em que ela foi impeachmentada e é também um crítico ferrenho da Operação Lava Jato, Eugênio Aragão. Tudo bom, professor? Tudo bem. Prazer falar com o senhor. E prazer meu. Já, claro, na Operação Lava Jato, saiu aí uma parte, pelo menos uma parte da lista Janot. E essa lista, ela contém nomes de políticos do PP, do PMDB, do PSDB. O procurador-geral Rodrigo Janot, ele pede para que esses políticos sejam investigados. Depois de sair pelo menos essa listinha, ou parte dessa listinha, o sentimento do senhor com relação a essa operação mudou pelo menos um pouquinho? Mudou em algum grau? Não mudou porque minha crítica não é de fundo, de que deva ou não deva ser investigado, e sim é de forma, de como essa investigação tem sido levada a cabo. Agora mesmo nós hoje recebemos notícia pelos jornais de que o juiz da causa em Curitiba estava em Buenos Aires, fazendo palestra na Universidade Católica de Buenos Aires, e ali dizendo que a força da Lava Jato é a opinião pública. Né? No momento em que uma operação é realizada para a opinião pública, ou levando em consideração a opinião pública apenas, tá? Dizendo que isso é o seu escudo, que isso é a sua garantia, eu acho que tem alguma coisa de muito errado. Tá? Porque a justiça não pode se transformar num circo para o público. Né? A publicidade da ação penal e a publicidade sobre o inquérito policial não significa uma exposição, uma devassa da vida pessoal das pessoas. Né? Então, me parece que a forma como essa investigação está sendo levada a cabo é muito preocupante. E também isso vale para vazamento de nomes, de lista. Né? Esses nomes não tinham que ser vazados enquanto não há um mínimo de certeza sobre aquilo que as delações contêm. Porque são nada mais do que meras delações. Delações são o quê? Delações são uma promessa de prova. Ou seja, quem faz um acordo de delação, ele promete provar uma série de coisas. Não é só o seu depoimento que vale. Ele tem que apresentar mais do que isso. Bom, falando em vazamento, saiu na mídia e o Gilmar Mendes, o ministro do STF, até embarcou nessa, saiu a história de que teria tido uma conversa informal, uma entrevista informal entre procuradores e jornalistas para vazar até então esses nomes que foram divulgados na mídia. O senhor acha que é possível isso? O que o senhor achou da postura do Gilmar Mendes também? Olha, o que é possível nós estamos vivendo um momento muito grotesco, né, da vida das nossas instituições. Né? Então, nada me espanta mais. Tá? Agora, o ministro Gilmar Mendes ele tem sempre uma indignação seletiva, né? Porque quando se vazou conversas de Dilma com Lula, ou quando se vazou as conversas de Dona Marisa com o filho dela, né? O senhor Gilmar Mendes, ele não estava nem um pouco preocupado e, aliás, bem pelo contrário, ele estava, na verdade, se regozijando desses vazamentos. Então, quando o vazamento começa a afetar gente do campo dele, o senhor Gilmar Mendes começa a chiar. Né? Então, isso eu chamo de indignação seletiva e, por isso, eu não levo isso a sério também não. Agora, o fato do procurador hoje, geral, está pelo menos pedindo para que sejam investigados políticos até de partidos que sempre se opuseram ao PT. Isso não enfraquece um pouco a tese que o senhor sempre sustentou de que seria uma operação focada no PT e nos aliados do PT? Bom, depois que o governo do PT caiu, né, agora está fácil. O problema foi o momento
em que se começou apenas a ir para cima do PT, no momento em que o governo estava fragilizado, ajudando a queda desse governo, né? Eu ainda me lembro do procurador-geral abrindo um inquérito contra a presidenta da República por obstrução de justiça por conta da nomeação de um ministro do STJ, né? E isso às vésperas da votação no Senado de seu impedimento, né? Então, me parece que há alguma coisa muito errada nesse timing, né? Primeiro se derrubou o governo, primeiro se inviabilizou completamente a governabilidade e agora se vai como o menino guloso, né, pelas bordas, comendo, né, o outro lado, com muito cuidado para não atrapalhar a governabilidade de Michel Temer, né? Então, eu não sei, na verdade, não mudei minha opinião não, a respeito disso. Bom, vamos então começar agora com a rodada de perguntas dos jornalistas, outros jornalistas que são parceiros do Analfabeto Político, eles mandaram as perguntas via vídeo. A gente vai começar agora com a primeira, que é do professor Sérgio Souto. Ministro, aqui é Sérgio Souto, sou professor da Faculdade de Comunicação da UERJ. Queria aproveitar o conhecimento do senhor sobre a historiografia do direito para perguntar se é possível encontrar na história das nações, ainda que de uma forma longínqua, algum exemplo que permita fazer uma analogia para poder explicar o papel que o judiciário brasileiro tem desempenhado na crise atual. Olha, cada país tem suas condições próprias, né, pelas quais as suas instituições evoluem e se consolidam. É difícil a gente fazer uma comparação, né? O judiciário brasileiro tem características muito próprias. O judiciário brasileiro tem um poder hoje, uma centralidade na sociedade, que é difícil a gente encontrar paralelo, né? Nós encontramos regimes autoritários que têm no seu centro o poder executivo, né? Não existe regimes autoritários que têm no seu centro, vamos dizer, outras instituições que não o governo em si. Então, você ter na centralidade o judiciário significa muito da falência dos outros dois poderes, né? O Brasil se revelou nessa crise toda um Estado extremamente frágil, em que o judiciário parece estar engolfando, né, todos os poderes que, na verdade, estão disfuncionais, né? E isso o judiciário faz de uma forma muito perversa, porque o judiciário não é um poder eleito, né? Então, a gente nunca tem, vamos dizer, a certeza de que as decisões que o judiciário toma são realmente as decisões mais legítimas e mais adequadas para a sociedade, né, quando se trata de substituir outros poderes e entrar para o ativismo político. O ativismo político compromete a imparcialidade do judiciário, torna, na verdade, os ministros e os juízes atores políticos mais ativos, né, e com isso também acabam ferindo na sua atuação, muitas vezes, os direitos das partes nos processos. Então, não acho que é um bom exemplo, mas eu acredito que essa centralidade do judiciário no Brasil é algo inusitado. Eu não consigo me lembrar de outro estado que teve essa centralidade. Porque sim, claro, tivemos na história episódios de poderes judiciários extremamente arbitrários, né? Isso há, por exemplo, na Alemanha nazista, né, na Itália fascista, até no regime stalinista, né, judiciários que faziam o papel que era dado por eles, por quem estava no centro do poder. Mas não era o judiciário ele mesmo que estava no centro do poder, né? Então isso daí é uma novidade. O senhor acha que o judiciário hoje é um judiciário político totalmente contaminado? O ministério, hoje os ministros do STF, o senhor os vê de que forma? O senhor acha que eles estão contaminados por esse... Invariavelmente, porque pelo papel que lhes foi reservado. É difícil que eles não sejam, né? No momento em que eles tenham que assumir a crítica à atuação do legislativo,
em que não é nem, vamos dizer, eles nem fazem isso de ofício, são os próprios atores políticos que recorrem ao Supremo Tribunal Federal para resolver os seus conflitos. Quer dizer, os atores políticos não são capazes de resolver esse conflito interna corporis, recorrem ao judiciário. Então o judiciário vai se substituindo como instância de conflito às instâncias internas do legislativo. Então fica muito difícil esse judiciário não se politizar, né? Não é nem uma questão de um vício da composição do Supremo. Eu acredito que qualquer composição que fosse, nesse quadro, seria difícil se escapar de uma politização. Vamos então a mais uma pergunta agora do nosso grande e querido Luiz Mourão. Agora é a vez do Luiz Mourão, do site O Mortadelas. O senhor enviou uma carta ao procurador Deltan Dallagnol criticando, dentre outras coisas, o messianismo e o corporativismo da força-tarefa da Lava Jato, que não estaria preocupada com a questão econômica do país, pois não seriam seus empregos que estariam em risco. Por outro lado, muitos jornalistas da grande mídia consideram a Lava Jato o maior patrimônio do Estado brasileiro. Afinal, a República de Curitiba está salvando ou afundando o Brasil? Eu acho que o saldo da República de Curitiba é mais negativo do que positivo. Até porque a sua atuação não está sofrendo uma crítica sólida, né? Enquanto, vamos dizer, a população ou a sociedade fica batendo palmas para maluco dançar, maluco não para de dançar, né? Eu acredito que o exibicionismo e esse impulso de jogar para a plateia, ele atrapalha muito a qualidade da investigação e do processo, né? Porque o direito penal moderno, o direito penal pós-iluminista, ele é essencialmente um direito penal tímido, recolhido, discreto, né? É quase envergonhado de aplicar a pena. Ele não pode ser um fim em si mesmo. Colocaram a corrupção como agenda central do Estado brasileiro. E corrupção não pode ser agenda central. A corrupção, ela é um fenômeno que é decorrente de outros problemas, como, por exemplo, a extrema desigualdade que impera na sociedade brasileira. Então, os mais poderosos se permitem coisas nessa sociedade desigual que não se permitiriam numa sociedade que fosse mais democrática no termos de distribuição de rendas, em termos de cultura, de instrução e tudo mais. Então, nós temos a corrupção como um problema decorrente da desigualdade social, de sérias falhas de gestão na administração pública, né? Quando a administração pública não tem transparência suficiente nos seus atos, quando a administração pública decide de forma, vamos dizer, pouco técnica e muito política, porque seus atores são políticos ou são de indicações políticas, né? Quando há muitos entraves para o funcionamento da economia, com muita burocracia, muitos atores querendo se intrometer na vida empresarial, né? Isso também leva à corrupção, porque é uma forma de o empresário se livrar das amarras, né, impostas pelo Estado à sua atividade empresarial. Então, são vários os fatores que levam à corrupção. Não adianta simplesmente combater a corrupção pela corrupção, porque esses fatores continuam presentes. O mais importante é atacar a desigualdade social através de programas que realmente sejam voltados de combate à pobreza, tá? Programas de fortalecimento da instrução de um modo geral da população. Atacar problemas de gestão, né? Simplificar os processos administrativos, dar mais autoridade a certos atores para tomar decisões e com isso tornar o processo também mais rápido e mais transparente, né? Então, isso são soluções para a corrupção.
Mas prender o agente público metido na corrupção também não é? Claro, lógico que é, mas isso não pode ser o centro da atividade. Isso aqui é uma consequência natural. Isso não é para ser tema de um filme. Isso não é para ser um tema de um filme. Isso é algo que naturalmente ocorre nas sociedades que estão querendo fazer o seu Estado ser mais eficiente. Professor, só 2 pontos positivos. 2 pontos positivos da Operação Lava Jato. O senhor consegue citar? Olha, com certeza a Lava Jato, ela colocou a nu aquilo que todos nós brasileiros pressentíamos, né? De que a política e a corrupção no Brasil andam de mãos dadas, né? E que a política é uma forma de corrupção e a corrupção é uma forma de se fazer com política, né? Então isso é algo que a Lava Jato mostrou. Mas é algo, vamos dizer assim, que é quase que um truísmo nesse país que a gente vivia, né? Um país em que o sistema partidário é inexistente, quer dizer, você não tem partidos de verdade. Você tem meia dúzia de partidos de esquerda que podem se chamar de partidos, porque tem militância, tem programa, tem ideologia, né? Tem um plano para o país. Agora, o resto são partidos que giram em torno de caciques. Caciques que usam esses partidos como forma de se perpetuarem no poder e usam a estrutura partidária para recolher dinheiro para garantir as suas reeleições e as reeleições de seus cupinchas. O senhor só falou um ponto positivo até agora. Né? É então, quer dizer, isso daí não podia ser de modo diferente, né? Com eleições extremamente caras. Né? Então, nem isso me parece. Eu não estou, sinceramente, vendo aquela ideia de que agora sim estamos prendendo também os poderosos, né? Se faz a um custo de sacrificar as regras do processo, né? Não sei se é uma boa saída você pegar os poderosos e permitir que se passa por cima de garantias fundamentais sagradas do processo penal, né? Como a própria presunção de inocência, né? Que depois, se isso aqui se faz com os poderosos, imagina o que se vai fazer com os mais fracos, né? Esse empoderamento da justiça eu acho extremamente perigoso. Agora, claro, não tem dúvida nenhuma, as pessoas que fizeram coisas erradas, que paguem por isso. Agora, paguem por isso depois de um processo que é construído dentro das regras e com respeito às garantias processuais. Sendo assim, não tem problema nenhum. Bom, agora a vez de Maria Fatorelli, da Auditoria Cidadã. Olá, doutor Eugênio Aragão, eu sou Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. O senhor deve se lembrar que em 2010, quando foi encerrada a CPI da dívida na Câmara dos Deputados, os relatórios foram entregues ao Ministério Público. Apesar de ter sido formado um grupo, não houve, assim, aquela força-tarefa e nenhuma ação chegou a ser ajuizada, apesar dos inúmeros indícios de ilegalidade, legitimidade, até fraudes indicados pela CPI. Hoje estamos aí com um enorme pacote de medidas, todas elas justificadas pela necessidade de pagar essa dívida nunca auditada. A emenda constitucional 93, que aumentou a DRU para 30%, a emenda constitucional 95, que criou um teto para todas as despesas primárias por 20 anos, para sobrar mais dinheiro para a dívida, privatizações, contra a reforma da Previdência, etc. Eu queria que o senhor comentasse a importância, a necessidade de avançar essa pauta no Ministério Público, de avançarem essas investigações e de parar essa sangria da dívida, que está engessando o Brasil, um dos países mais ricos do mundo, aí nesse retrocesso inaceitável. Muito grata. Um abraço. Sim, eu acredito que nós falhamos. Naquela época, inclusive, eu era o coordenador da 5ª Câmara, onde esse grupo foi estabelecido, e acredito que a gente poderia ter ido mais longe. Foi um grupo de trabalho que se debruçou sobre a dívida e realmente a documentação era extremamente extensa, né? Há alguns fatores que merecem uma investigação muito séria.
que foi principalmente a assunção da dívida privada pelo governo brasileiro no exterior através da emissão dos chamados Bradys, isso na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, muito da dívida pública brasileira, na verdade, é uma dívida privada publicizada, né? Foram emitidos títulos para permitir que essas empresas continuassem captando recursos no exterior, elas que estavam super endividadas. Tá? E isso, evidentemente, aumentou enormemente vamos dizer, o patamar da dívida, mas também os juros que têm sido altíssimos, né, para remunerar esses débitos do governo brasileiro. Me parece, sim, é uma questão central a se investigar. Eu me lembro que na época em que o grupo de trabalho foi instituído, havia um grande receio de desestabilização do mercado por conta de uma ação mais contundente do Ministério Público. Eu acredito que isso também foi vamos dizer, um móvel para frear um pouco essa atuação. Mas, do ponto de vista do patrimônio público, não há dúvida nenhuma, pelaquilo que foi levantado na CPI, que nós estamos sendo lesados há muito tempo. E, claro, no momento em que você começa a adotar políticas inclusivas, passa a ser um Estado que produza sistematicamente políticas públicas, é um Estado que exige que os investimentos sejam maiores, né? O questionamento sobre este volume da dívida e sobre o volume dos recursos que nós destinamos para o pagamento dessa dívida passa a ser realmente uma questão central, né? E me parece que essa foi talvez uma das razões até do golpe que nós sofremos, né? Sabia-se que esse tipo de governança, que era uma governança para aumentar o espaço da sociedade, para fortalecer direitos, garantir a inclusão, fatalmente, em algum momento, ia esbarrar no teto de investimento. E no momento em que a gente esbarrasse no teto de investimento, ou seja, o orçamento começasse a sofrer com excesso de gastos e começasse a comprometer o superávit primário, né, a gente começaria fatalmente a questionar essa parte do bolo do orçamento que é destinado para as dívidas e querer utilizar pelo menos parcela dela para investimentos. Investimento em infraestrutura, investimento em educação, investimento em saúde, né, investimento em habitação, né, que são muito mais importantes do que o pagamento dos rentistas. Mas é curioso que esses rentistas são tão poderosos nesse país, mas tão poderosos, que no momento em que o risco disso aparece, eles têm o poder suficiente de virar um próprio governo legitimamente eleito e mudar as regras do jogo, né? Então, o risco é muito maior do que apenas um dano ao patrimônio público. É a nossa qualidade de governança que está em jogo, nossa democracia que está em jogo. Porque, vejam vocês, a CPI não conseguiu nem sequer do Banco Central a lista de quem são esses rentistas no Brasil. Sabe-se que eles não passam de 5 dezenas de investidores. E a gente não sabe quem são essas pessoas que estão dividindo entre si, seja pessoas jurídicas, fundos ou pessoas físicas, que estão dividindo entre si vamos dizer, essa parte do leão do orçamento da União. Michel Temer está aí, então, para pagar a dívida. Ele foi colocado aí para pagar. Com certeza, e reduzir os investimentos. Bom, vamos agora ao Kiko Nogueira, do Diário do Centro do Mundo. Jornalista Kiko Nogueira. Aragão, o que está por trás da disenteria verbal do ministro Gilmar Mendes? Ele quer ser presidente se o Temer for cassado ou é só o jeitinho dele?
Se puder ser presidente, eu acredito que ele não vai deixar de lançar a mão dessa chance, não vai desistir dessa chance. Mas eu não acredito nem que seja isso, não. Isso eu acho que é o jeito dele mesmo de jurisdicionar fazendo política partidária ostensivamente, né? A indignação dele é uma indignação partidária, é uma indignação porque as pessoas do seu círculo foram afetadas. Enquanto eram as pessoas do círculo, vamos dizer, do outro lado, né, dos seus adversários que era afetado, ele não tinha nenhum problema com isso, até comentava indignadamente os fatos que vinham a lume através desses vazamentos indiscretos. Então, são dois pesos e duas medidas que acabam desmoralizando o argumento da indignação. Tem como, talvez, comparar o Gilmar Mendes com os outros ministros? O senhor acha que o Gilmar Mendes hoje seria o maior retrocesso ali dentro do Supremo? Não digo, eu acredito que há hoje um certo receio de exposição institucional em se frear o ministro Gilmar Mendes. Eu acredito que os outros ministros se contenham para não desgastar ainda mais a imagem do Supremo Tribunal Federal do que o ministro Gilmar Mendes já vem desgastando. Quer dizer, transformar o Supremo Tribunal Federal num saco de gatos em que todo mundo fica brigando com todo mundo não faria bem para a autoridade do Supremo. Então, eu acho que essa atitude de não tomar providências em relação aos excessos verbais do ministro Gilmar Mendes tem muito a ver com isso, com a proteção da instituição. Agora, isso faz o ministro Gilmar Mendes parecer que ele é o primeiro dos 11 ministros. Quem olha para o ministro Gilmar Mendes até esquece que o Supremo Tribunal Federal tem hoje uma presidente, que é a ministra Carmen Lúcia. Porque ele fala mais, ele aparece mais, ele opina sobre tudo, né? Ele joga na retranca, ele joga no ataque, né? Ele joga em todas as posições. E isso daí realmente não é próprio para um magistrado, né? Para mim, um magistrado exemplar chamava-se Teori Zavascki, que era aquele que jurisdicionava de forma discreta, não emitia opiniões, né? Falava só nos autos. Era uma pessoa extremamente séria como magistrado. É um contraste tão grande entre Teori e Gilmar que, enfim, chega a ser quase escandaloso. O senhor aceitaria algum dia uma indicação para uma vaga no Supremo? Sinceramente, olha, do ponto de vista pessoal, eu não vejo que uma indicação para o Supremo hoje acrescentaria alguma coisa para mim, tá? Eu hoje estou em outra fase da minha vida, estou encerrando o meu ciclo do Ministério Público para ir numa atividade mais tranquila, mais voltada para as coisas que eu gosto mesmo, que é uma atuação política em favor das boas causas, não necessariamente vinculado de forma partidária, não estou necessariamente disposto a me filiar a partido nenhum, não tenho objetivo de conquistar mandato nenhum. Hoje me parece que o ideal para mim é poder estudar o que está acontecendo e ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo. Acho que isso aqui para mim isso aqui está mais do que bom. Agora, aquela história, se por acaso em alguma conjuntura política qualquer se desse que alguém me convidasse para ir para o Supremo, eu entendo que a ida para o Supremo é muito mais você ser, vamos dizer, destinado a ocupar uma trincheira, a trincheira da democracia, você lutar pelo Estado Democrático de Direito na posição mais alta, ou seja, na trincheira mais poderosa dessa luta, né? Não vejo isso como, vamos dizer, um galardão pessoal, né? Galardão pessoal ninguém precisa, as pessoas são o que elas são, né? Não é um cargo de ministro que muda, né, o valor ou desvalor de uma pessoa. Inclusive tem muitas pessoas que se tornam ministro e nem por isso se tornam melhores do que elas eram antes. A porta está aberta, então, o senhor talvez... Não digo que sim, nem digo que não. Agora, uma coisa que eu posso dizer com certeza, pedir por isso e brigar por isso, eu não vou.
Bom, vamos agora a mais uma pergunta. É a vez de Jorge Marques, do The Intercept. Olá, meu nome é Jorge Marques e sou repórter de política em The Intercept Brasil. Professor Eugênio Aragão, minha pergunta é a seguinte. Em um artigo no Conjur, o senhor criticou bastante as delações premiadas, chegando a compará-las inclusive a práticas de tortura. Na sua opinião, tem como melhorá-las? Ou a gente tem que extinguir a prática da delação premiada? Ainda nesse artigo, o senhor pontua também que o Brasil passa por um momento que não está passando por um momento de normalidade institucional. Afinal de contas, o que nos levou então a essa intranquilidade no país? Tem solução? Como que o senhor vê isso? É isso a minha pergunta. Um grande abraço a todos. As delações premiadas não são uma invenção brasileira, né? Elas existem em outros países. Depende do contexto em que elas são permitidas. A legislação italiana mesmo permite as delações premiadas em relação ao combate às organizações criminosas. Só que o Código Penal italiano define as organizações criminosas como sendo aquelas ou voltadas à atividade mafiosa, do tipo mafioso, ou do tipo de organização política terrorista, né? São os dois problemas que a Itália teve que enfrentar na década de 80, década de 90. Então, o artigo 416 do Código Penal italiano está muito calcado em cima disso. E daí, a delação premiada, ela passa a ser uma condição para o indivíduo poder falar. Porque tanto numa organização terrorista quanto numa organização mafiosa, aquele que abre o bico está destinado à morte, né? Então, na verdade, aquele que acorre ao Estado se entregando, né, ele está gritando por socorro. Ele quer sair de uma organização em que ele sabe que mais cedo ou mais tarde a sua vida e a vida dos seus entes queridos possam estar correndo risco. Então a pessoa resolve abrir mão, desistir, se arrepender e vai ao Estado, pedir ao Estado proteção. E o Estado lhe dá essa proteção, né, e na contrapartida, ele passa a ser um colaborador do Estado, né? No Brasil, a Lei 12.850, ela estabeleceu uma definição tão ampla de organização criminosa que até a loja do seu Salim, lá na Sé, de uma loja de tecidos, pode ser uma organização criminosa. Um banco pode ser uma organização criminosa, um partido pode ser uma organização criminosa, até um governo pode ser uma organização criminosa, né? Simplesmente porque se exige atuação estruturada e divisão de tarefas, ponto. Isso é muito pouco para a prática de crimes, né? E, no mínimo, 4 pessoas a compondo. Isso daí está quase com uma forma aperfeiçoada de quadrilha, né? Mas chamar isso de organização criminosa abre um leque para a atuação, vamos dizer, sensível do Estado, com violação de algumas regras caras à proteção da intimidade, proteção da esfera privada, que é extremamente perigoso. Você abriu demais o leque. No Brasil, simplesmente, qualquer coisa pode ser na cabeça de um promotor uma organização criminosa. Basta ele conseguir descrever com elementos soltos do que ele investigou, né, uma atuação estruturada com divisão de trabalho. Então, aí, núcleo, inventa lá, núcleo operacional, núcleo financeiro, núcleo político, né, e monta aqueles organogramazinhas dele, que são, na verdade, nada mais do que uma produção mental, né, identifica lá os elementos que poderiam descrever uma organização criminosa, né, e com isso ele pode fazer uso de instrumentos extremamente contundentes para a investigação, inclusive delação premiada, né? Então, interesse em enquadrar em então eu acho que exatamente. Então, o problema é o contexto em que no Brasil se permite essa delação. Na verdade, as pessoas hoje que delatam, elas não estão atrás de se proteger. Essas pessoas, elas estão com receio da violência processual que se possa praticar contra elas, né? Então, elas vão lá e delatam para evitar essa violência processual, que é o quê? A sua exposição,
A exposição de sua família, a exposição de seu patrimônio, a exposição do seu estilo de vida, né? Ser, enfim, colocado no pelourinho da mídia, né? É isso que faz as pessoas irem pedir socorro ao juiz. Na verdade, eles não estão pedindo socorro, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, me deixem em paz, eu entrego. Ou seja, isso está muito mais parecendo uma forma de você extorquir informação de alguém sob a ameaça de uma violência processual, do que propriamente você servir de um porto seguro, de um órgão que está ali para tirar a pessoa daquela vida, para socorrer essa pessoa. De alguma maneira haver essa troca, mesmo que seja, tem um pouco desse teor aí de distorção, realmente você pode racionalizar e chegar a esse ponto, mas você não vê também que pode ter um lado benéfico da pessoa entregar uma quadrilha e com isso reduzir a pena dela, que é o interesse dela, mas em compensação conseguir desarticular um esquema muito maior? Olha, quando você permite que uma pessoa delate porque ela está egoisticamente apenas querendo escapar de uma ameaça de violência processual, essa pessoa não está necessariamente comprometida em, vamos dizer, não está comprometida de corpo e alma, né, como, vamos dizer, um arrependido mafioso, né, a contar toda a história. Essa pessoa está querendo afastar aquele risco. Então ele acha que dando algumas cerejinhas, né, dando algumas informações, que sabe que são aquelas informações que são aquelas almejadas por quem está investigando, porque aquelas informações são como peças de um quebra-cabeça que completam, vamos dizer, um modelito teórico que foi montado sobre aquele crime, ou aquele crime, entre aspas, organizado, né? Ele vai oferecer o que aquela pessoa está querendo oferecer. Eu não sei qual é a qualidade dessa informação. A delação de Delcídio, pelo menos hoje, está muito clara, é furadíssima. O próprio Delcídio disse que ele é dado, né, a falar coisas fora do lugar, né? Ele mesmo disse, né? Então, não sei até que ponto uma informação dessa é sólida, por conta do contexto, ou se ela é politicamente selecionada, ela é direcionada, né? Então, não é uma informação de boa qualidade. A informação de boa qualidade é aquela que você obtém, por exemplo, do COAF, do Sisbacen, do acompanhamento de transações, né? Mapeamento dessas transações, sim. Agora, as delações em si, elas parecem muito mais um roteiro de novela. Bom, vamos agora ao Bruno Rocha, da Unicinos. Ministro, boa noite. A pergunta que eu tenho para o senhor é bastante delicada. Primeiro, existe, na sua opinião, na sua análise, ou existiu alguma forma de ingerência externa de algum outro país no processo de troca de regime ou de crise política que levou à queda da presidenta Dilma? E, em paralelo a essa pergunta, uma outra, concomitante ou não, alguns órgãos do Estado brasileiro estariam colaborando de forma horizontal, de maneira insubordinada ou, no mínimo, pouco disciplinada, junto a agências estrangeiras, intercambiando informações, materiais, operando à margem da estrutura hierárquica do Estado brasileiro? Obrigado. Eu costumo dizer que essa crise nossa é made in Brasil, né? Eu acho que nós temos sem vergonhas suficientes dentro do país para montar uma crise desse jeito, que nós não precisamos importá-los. Nossa crise é nossa. Não ajuda em nada a gente ficar elucubrando teorias conspiratórias internacionais para dizer que foram os outros que induziram a crise brasileira. A crise brasileira foi induzida por nós. Agora, claro que essa crise beneficiou muita gente, né? Você pode perguntar de uma forma muito legítima, cui bono? Ou seja, isso veio em benefício de quem, né? E se a gente for por essa pergunta, cui bono, né,
a gente vai ver que realmente quem se beneficiou da crise brasileira são largamente atores externos, né? E continuam se beneficiando pela atuação desencontrada de nossos investigadores, como, por exemplo, agora na Operação Carne Fraca, não é isso? Ali, declarações de um delegado foram capazes de fazer o preço da carne no Brasil, no mercado internacional, desabar e vários países declararem que, transitoriamente, ou pelo menos por um tempo, suspenderiam as importações de carne brasileira, né? Nós temos que ver que o mercado internacional é uma praça de guerra. Você acha que tem dedo aí dos estrangeiros, inclusive na Operação Carne Fraca? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que beneficiou. Que beneficiou. Porque... Eles estão se intrometendo na política de alguma maneira mais direta? Você acha, por exemplo, que Michel Temer é um espião, como já saiu, como já disseram? Eu não acredito, não. Eu acredito que o Michel Temer foi para a Embaixada dos Estados Unidos fazer bonito, né? O brasileiro tem, infelizmente... um pouco desse espírito de vira-lata, né, que acha bonito ficar transacionando e conversando com autoridades estrangeiras, e principalmente quando se trata do grande irmão do Norte, né? Mas eu não acho nem que ele tenha, vamos dizer, nem a capacidade de ser isso tudo, né? Não acho nem que as informações que Michel Temer é portador, era portador, seriam dessa relevância estratégica toda, né? Ele podia, claro, mostrar as suas posições sobre o mercado, o que ele pensa em termos de investimento para os americanos e, com isso, tornar-se um agente muito apetitoso para os americanos, para os interesses americanos. Mas você acha que teve apoio estrangeiro no que o senhor chama de golpe para derrubar a Dilma? Olha, certamente houve apoio no sentido de se criar um clima, né? Ou seja, não acho nem que foi necessariamente direcionado ao golpe, mas foi que a criação do clima que se deu de desgaste à presidenta Dilma em função da Lava Jato, que isso se baseia largamente em dados obtidos no exterior, a isso sim. Mas, vamos dizer, não acredito que seja uma coisa voltada para derrubar a Dilma, né? Eu acredito que a Dilma foi derrubada por nossos atores internos mesmo, né? Preocupados no pagamento dos juros da dívida interna, tá? Então, não acredito... Foi o PIB, vamos dizer, grosso modo, que derrubou a presidente Dilma, né? Claro que o PIB tem interesses externos muito largos, né? Sim, a Lava Jato contou com informações estratégicas estrangeiras. Agora, um problema central do Brasil é como o Brasil atua nas suas relações internacionais, que é de uma forma muito anárquica, né? A Constituição é muito clara em reservar a presidente da República e ao Poder Executivo, à União, né, manter relações com Estados estrangeiros. Então, não há que se conceber que algum outro poder possa fazer qualquer tipo de transação externa que não passe pelo formulador da política externa brasileira. Porque os resultados pontuais que se podem obter num processo são muito danosos para a posição do Brasil no exterior. E entre um lucro, uma vantagem dentro de um processo, uma investigação, né, e o locus do Brasil no mundo globalizado, é claro que o locus do Brasil no mundo globalizado tem um peso maior do que a vantagem em investigações, né? Então, sim, nós precisamos ter mais centralidade na nossa política externa. Nós precisamos aprender, se nós queremos ser uma nação respeitada, a falar com uma boca só. O governo norte-americano é o zero e viseiro em bypassar, né, ou seja, contornar as instâncias diplomáticas brasileiras para ir conversar diretamente com atores outros da política e das instituições brasileiras. Eu mesmo já fui procurado pela Embaixada Americana, por exemplo, na época que atuava na Quinta Câmara, que, enfim, a Embaixada Americana estava preocupada
com uma CPI que tinha no Senado norte-americano para apurar, né, se havia trabalho escravo na cadeia produtiva de produtos importados pelos Estados Unidos. É claro que essa CPI ela se destinava diretamente a apurar o ferro gusa brasileiro, né? Não tinha outra razão dessa CPI senão a apuração do ferro gusa brasileiro, que fazia concorrência com as siderúrgicas norte-americanas, né? E nós sabemos que as carvoarias que servem às pequenas siderúrgicas brasileiras, elas adotam formas de trabalho muito desumanas. Então, o que acontece? Veio um diplomata para mim e perguntou para mim se eu pudesse ajudá-los em trazer para o Brasil uma comitiva dessa comissão do Senado americano para visitar algumas carvoarias. E que, se fosse até melhor para nós, a gente escolheria quais seriam as carvoarias. Ou seja, a gente construiria uns castelos de Potemkin aí, bonitinhos, né, para mostrar que as carvoarias brasileiras são legais e com isso resolveria o problema. Eu disse, olha, eu não tenho problema nenhum de levar os senhores para carvoarias. Isso para nós não tem problema nenhum. Agora, eu quero saber o que o Itamaraty acha disso, né? Porque o senhor bateu na porta do Ministério das Relações Exteriores, porque quem deve dizer se os senadores americanos devem entrar no Brasil ou não e fazer esse tipo de visita é nossa diplomacia, não sou eu. Eu não sou responsável pelas relações externas brasileiras. Agora, se o Ministério das Relações Exteriores der o seu sinal verde, eu terei o maior prazer de viajar com os senadores americanos, sem problema nenhum. Aí eles me confidenciaram que o Itamaraty estava se colocando contra. Aí eu disse, bom, eu posso tentar liguei para o Departamento de Direitos Humanos do Itamaraty e realmente recebi um cartão vermelho. Não, de jeito nenhum. Então eu disse para eles, olha, lamento muito. Aí o que acontece? Esses mesmos diplomatas vão lá e abordam o Ministério Público do Trabalho, né? Viram que aqui não deu certo, foram bater na porta de outro. E o Ministério Público do Trabalho, pelo que eu soube, teve gente que se dispôs a recebê-los, né? Não fizeram a mesma coisa que eu fiz, né? Passar para o Itamaraty o problema. Eu sempre adotei essa prática. Já na época que eu atuava, por exemplo, com a questão indígena no Ministério Público, né? Vinha um pedido de fora, por exemplo, veio a Dida de Direitos Humanos da Embaixada Americana falar comigo, queria saber sobre os Yanomamis. Eu disse assim, olha, eu me disponho a conversar com a senhora sim, agora eu gostaria de que a senhora viesse através do Ministério das Relações Exteriores, porque o seu interlocutor do governo brasileiro é o Ministério das Relações Exteriores, não sou eu. Então eu não vou ultrapassar a diplomacia brasileira. É comum, então, essa tentativa de... Muito comum, inclusive com governos estaduais, né? O governo americano ele mantém cooperação direta com as polícias estaduais brasileiras, passando por cima do governo federal, e os governos estaduais aceitam. Então, quer dizer, fica uma anarquia nas relações internacionais em que esse tipo de coisa de alguns atores do governo brasileiro, seja do Ministério Público, seja lá o que for, seja da polícia, irem para o exterior e à margem da diplomacia brasileira angariarem informações que às vezes, e trocarem informações que às vezes são até contra os interesses da política externa brasileira, disso acontecer, isso acaba sendo muito comum. A gente perde o controle da situação. Mais uma vez agora Luiz Mourão, do Mortadelas, a segunda dele. O senhor é um dos defensores da anulação do impeachment da presidenta Dilma no STF. Ao mesmo tempo, diz que aquela cadeira tem uma urucubaca que deixa as pessoas mortas e que não nasceu ministro até hoje para nadar contra a maré. Eu queria saber se o senhor acha que é mais estratégico a gente tentar quebrar essa urucubaca ou pensar em eleger um presidente aí em 2018. É claro que, tendo sido o processo de impedimento da presidente Dilma um processo ilegítimo e inconstitucional, materialmente inconstitucional, é evidente que a conclusão só pode ser uma. Para a gente restaurar a legalidade e a democracia no Brasil, a volta da Dilma é imperativo como uma lógica. Não tem outra forma. Quer dizer, a gente só consegue reconquistar o status de uma democracia plena se a gente desfizer esse golpe que comprometeu os votos de 54 milhões de brasileiros e foi um golpe que, no fundo, foi dado porque aqueles que perderam as eleições
não se conformaram com sua derrota, né? Então, foi um atentado contra a democracia, foi um atentado contra o Estado de Direito, e que só pode ser desfeito com a restauração da presidente Dilma no cargo. Agora, isso aqui, sim, mas eu digo assim, isso como um raciocínio lógico, tá? Agora, do ponto de vista prático, né, eu pessoalmente não acredito que o mandado de segurança que hoje pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal seja capaz de reverter essa situação, até por declarações isoladas de vários ministros do Supremo Tribunal Federal que deram a entender muito claramente que para eles o processo de impeachment foi regular, estava dentro da Constituição e que o mérito sobre o crime de responsabilidade não era uma competência do Supremo de julgar, e sim do Congresso Nacional, e que o Supremo não entraria nesse mérito de dizer se houve ou não houve crime de responsabilidade. Portanto, o Supremo deixou bem claro que não está disposto a entrar nesse imbróglio, né? Então, a democracia brasileira, ela ficou órfã de seu principal patrono, que é o defensor da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, né? A sociedade vai ter que encontrar o seu caminho para voltar para a democracia, em que, vamos dizer, a volta de Dilma hoje não parece ser, vamos dizer, uma coisa factível, ainda que a gente possa insistir e deva insistir nessa tese como uma reparação ao dano que foi produzido. Mas não parece ser, vamos dizer, uma opção viável, né, dentro desse quadro institucional que nós vivemos hoje. Mas hoje há argumentos, o senhor acha que há argumentos fortes, há indícios fortes de que a chapa Dilma Temer praticou crime e que deveria ser caçada? Olha, eu pessoalmente tenho até um certo cuidado de opinar nisso, porque eu fui vice-procurador-geral eleitoral quando as contas de Dilma foram aprovadas. O que eu posso dizer é o seguinte: as contas, vamos dizer, as irregularidades formais que as contas da campanha de Dilma tinham não chegavam nem a 9% do total e, portanto, pôde-se, e assim foi também feito, aprovar essas contas por unanimidade, com ressalvas, né? As três ações que foram propostas pelo PSDB, que foram duas AIGES, duas ações de investigação judicial eleitoral, e uma AIME, uma ação de impugnação de mandato eletivo, elas têm como objeto, na verdade, fatos que ocorreram durante a campanha eleitoral, né? É um popurrí das reclamações que o PSDB fez durante a campanha eleitoral, como, por exemplo, sobre a questão dos Correios, né, que foram transformados agora em denúncias de abuso de poder econômico e de abuso de poder político, né? Então foram apresentadas agora ao TSE sob uma nova perspectiva. Eu acredito que esses fatos, sozinhos, não seriam capazes de levar à cassação da chapa de Dilma Temer. O que aconteceu? As contas foram aprovadas pelo pelo Tribunal Superior Eleitoral, e isso fez coisa julgada, né? Portanto, o destino das contas era o arquivo, né? Acabou. Mas o relator das contas, o ministro Gilmar Mendes, resolveu manter-se relator das contas, apesar da coisa julgada já formada, e promover diligências dentro das contas, que eram diligências muito mais no sentido de uma devassa do que propriamente de investigação de algum fato suspeito. Inclusive, até mandou verificar gráficas, como a VTPB, por exemplo. Nós demos um parecer na época contra o pedido do ministro Gilmar Mendes de uma investigação mais ampla da VTPB, porque numa investigação preliminar já ficou muito claro que a VTPB trabalhou, e não trabalhou só para a campanha da Dilma, trabalhou para a campanha do Aécio, trabalhou para a campanha da Marina, trabalhou para a campanha de Eduardo Campos, e mostrou isso cabalmente com toda a documentação. Então
Então a gente pediu arquivamento, o ministro Gilmar Mendes ficou fora de si, né, com esse nosso pedido de arquivamento. Então, ali uma atuação muito partidária, né? Aí começaram, então, a alimentar essas 3 ações com informações que vinham das delações da Lava Jato. Só que o quadro fático dessas ações não tinha nada a ver com isso. Você não pode, dentro de uma ação, sair inovando a causa de pedir e colocando novos fatos lá dentro que não existiam ou não eram nem conhecidos na época que a ação foi proposta. Quer dizer, isso aqui fere uma das regras do jogo mais caras do processo, é que a pessoa se defende daquilo que está na inicial do processo, ou seja, naquela peça inicial, e não naquilo que vai sendo colocado atabalhoadamente dentro do processo ao longo de sua tramitação, que não tem nada a ver com a causa de pedir, né? Então, foram colocadas uma série de delações lá dentro, e delações que são delações, né? Não tão longe ainda de ter levado a condenações, longe ainda de terem sido apreciados se são realmente delações válidas ou não válidas, né? Ou seja, se realmente aquilo que foi dito corresponde à verdade ou não. Tem muito diz que dizes colocados de forma tumultuada dentro de 3 processos que não se destinavam a isso e que foram, na verdade, construídos para derrubar a presidenta Dilma. O azar... Você acha que é uma farsa? Tudo uma farsa. Eu acho que o azar... As delações eu não sei. Como eu lhe disse, eu duvido muito da qualidade desse tipo de prova, né? Mas o que eu estou lhe dizendo é o seguinte, é que, em última análise, o que se colocou lá dentro foi colocado de forma tumultuada, né? E não corresponde àquilo que foi pedido pelo PSDB inicialmente. O azar das pessoas que tumultuaram esse andamento é que Dilma já foi deposta, né? Então hoje essa ação acaba se voltando contra Michel Temer, né? Me parece que isso não estava no cálculo. Se essas pessoas pudessem voltar para trás, talvez voltassem atrás, né? Bom, vamos agora à última pergunta. Sérgio Souto, da UER, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a segunda dele também. Vamos lá. Ministro, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, foi nomeado para o cargo, apesar de desde 2001 responder a uma ação popular em que ele é acusado de ter causado prejuízo à empresa, que hoje, se corrigido, chegaria a 1 bilhão, retomou as obras do Copérnico, excluindo as empresas nacionais sob a alegação delas estarem sendo investigadas pela Lava Jato. Entanto, as 30 empresas que ele convocou estrangeiras estão todas ou quase todas sofrendo acusações de corrupção no exterior. Quer saber se existe algum suporte jurídico do presidente Pedro Parente fazendo uma inversão do conteúdo nacional, convocar apenas empresas estrangeiras acusadas de corrupção? Olha, isso aí no fundo, é uma constatação daquilo que a gente sempre falou. A indústria de construção civil no mundo inteiro é uma das indústrias mais suscetíveis à corrupção, a práticas, vamos dizer, não muito limpas nos negócios. Porque é muito fácil você esconder receitas ou gastos numa obra, né? Ninguém vai verificar quantos vergalhões tem dentro de uma coluna, se ali tem 20 vergalhões ou se tem apenas 11 vergalhões, né? Então, no fundo, o agente principal da lisura ou da falta de lisura na execução de uma obra é o coitadinho do apontador, aquele indivíduo que fica na porta da fábrica, da obra, né, dizendo quantos sacos de cimento estão entrando, quantos vergalhões estão entrando. É o apontador, em última análise, que é o sujeito que pode ajudar a falsear os dados de custos. E esse apontador é um peão, normalmente, ou seja, uma pessoa extremamente suscetível a todo tipo de pressão. Então, obras, normalmente, obras públicas, são fonte de problemas no mundo inteiro, né? Então, aquilo que a Odebrecht, aquilo que a Galvão ou todas essas empresas
fizeram aqui no Brasil, ou dizem que terem feito aqui no Brasil, por enquanto são provas primárias ainda, são prima facie, né? São, vamos dizer, práticas universais, né? Só que nós punimos as nossas empresas, expusemos as nossas empresas no mercado internacional, enquanto agora a gente está pegando outras empresas que fazem a mesma coisa nos seus países de origem, para elas assumirem as obras no Brasil, porque aqui no Brasil não consta nada de errado em relação a elas, né? Esse é um problema que serve de lição para os nossos neoliberais. Não adianta querer substituir a empresa nacional pela empresa estrangeira. Você acha assim, muito fácil. A gente quebra as nossas, mas tem as estrangeiras, a gente vai conseguir fazer um custo mais honesto. É tão simples assim, não, porque elas usam os mesmos parâmetros, a mesma baixa ética de conduta. O que se tem que fazer é aprimorar os processos. Empresas são um patrimônio social, elas não valem por aquilo que suas ações valem no mercado de capitais. Uma empresa vale pelos empregos que são criados, pelos impostos que são pagos, pela tecnologia que ela domina, né? Pela infraestrutura que ela é capaz de construir. É isso que é o valor de uma empresa, né? Ignorar esse valor, né, é, na verdade, colocar todo o desenvolvimento social e econômico do Brasil a se comprometer. E me parece que isso é algo que o Brasil tem feito nos últimos anos, é ignorar o patrimônio social que essas empresas têm, que elas significam, né, e substituí-las por outras que fazem as mesmas coisas. Agora, não me parece que existe nenhum tipo de mecanismo que pudesse impedir isso, a não ser a própria atuação do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, né? Porque, afinal de contas, é o Tribunal de Contas que exige, ou o Ministério Público que exige que essas empresas brasileiras sejam desqualificadas. Significa, elas não podem mais participar de licitações. Elas estão desqualificadas, estão numa lista negra, né? Porque realmente praticaram atos ímprobos, né? Agora, essas estrangeiras ficam como? O Ministério Público, o Tribunal de Contas, não manda verificar antes a probidade da atuação dessas empresas, né? Norma legal existe, agora é saber se existe a vontade política. Agora, para terminar de verdade, professor, o senhor se arrepende de ter sido ministro da Justiça? Não, arrepender não me arrependi, não. Eu acho que você não deve se arrepender de fazer aquilo que você acha que está certo, né? Quando eu entrei no Ministério, o processo de impeachment contra a presidente Dilma já tinha tido seus primeiros lances. Então eu tinha consciência de que a probabilidade ou a possibilidade de eu ficar lá só poucos meses, poucas semanas, era real, né? Então não tive nenhuma ilusão a respeito daquilo que eu estava fazendo. Na verdade, eu estava saindo de uma posição que era estratégica, que era ser vice-procurador-geral eleitoral num momento extremamente conflagrado no país, para vir a ser ministro da Justiça. É claro que isso me afastou da minha instituição, né? Porque no momento que você está do outro lado, você está do lado do governo e assistindo o que está acontecendo na margem do Ministério Público e da Justiça, é claro que você tem uma outra perspectiva, né? E ali, evidentemente, eu passei a ver como várias ações contra o governo tinham claramente um fundo político, né? E foram semanas muito dramáticas, né? Então foi uma experiência extremamente dolorosa, porque primeiro que foi a constatação de que a instituição a qual eu pertencia, né, não estava fazendo jogo leal em relação ao que estava acontecendo no cenário político nacional, né? Estava vazando informações, estava atuando de forma a criar constrangimentos ao governo na sua imagem pública, como a instauração de inquérito contra a própria Dilma, né? Então, isso foi muito triste, foi um momento muito triste. Eu confesso que eu passei assim, muito pesaroso e perto de uma depressão em ver o que estava acontecendo no país.
O senhor agora disse que vai se aposentar do Ministério Público. É um pouco por conta dessa passagem pelo Ministério da Justiça? Olha, eu acho que não tem a ver também, claro, mas é um ciclo que se encerra. E outra coisa, eu passei a ver coisas da minha instituição que eu não era capaz de ver antes. E com isso eu me tornei um pouco um outsider da minha instituição. Então não é bom você ser um outsider dentro da instituição. Não é certo, não é correto. Tanto assim é que quando eu, por exemplo, fui ministro da Justiça, uma das medidas que eu tomei foi me desligar da rede membros, da rede interna dos procuradores, porque eu não achava leal eu ficar sabendo das informações ou das discussões internas do Ministério Público, estando fora do Ministério Público e tendo, portanto, informações sensíveis sobre o comportamento dos procuradores da República. Eu saí voluntariamente da rede, tá? E não voltei para a rede até hoje. Eu faço questão de estar fora da rede. Então, eu me coloquei para fora da instituição. Eu não acho leal com os colegas estar dentro da instituição e, ao mesmo tempo, estar bombardeando a instituição. Não é uma posição que, vamos dizer, me deixa tranquilo. Eu acho que se você está dentro de uma instituição, em princípio você deve vestir a camisa daquela instituição. Mas eu não me vejo capaz de vestir mais essa camisa, depois que eu vi as coisas que nossa instituição andou fazendo. Eu não sou mais capaz de vestir aquela camisa. Então, se você não é mais capaz de vestir essa camisa, a melhor coisa é você se despedir dessa instituição. Bom, e agora a gente vai ter que se despedir do senhor. Muito obrigado pelo tempo e pelo nos receber. Termina agora a segunda edição do Viva Roda, um programa que é produzido por um consórcio de mídia independente, apelidado carinhosamente de Pequena Mídia. Toda primeira segunda-feira do mês vai ter um vídeo novo no canal do Analfabeto Político, que vai estar em algum lugar aqui o link. E para você que perdeu a primeira edição, procura também. A gente entrevistou o Marcelo Freixo, ficou bem bacana. Muito obrigado mais uma vez, professor. Quem gostou, dá um like e compartilha. Até a próxima. Valeu.